Olá, que alegria estar na sua companhia. Estamos começando mais um programa A Vida em Foco aqui pela TV Evangelizar, transmitindo via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E nesse programa de hoje nós trazemos uma pergunta relacionada aos astros. Você é uma pessoa que acredita em signos? Bom, é claro que para a gente responder isso nós temos que olhar também para a astrologia. Será que a astrologia é um problema para quem é cristão católico? Não é? Então nós vamos conversar com um especialista no assunto. Por isso o meu primeiro convidado é o professor Borta Luvalli, que é mestre em filosofia e doutor em comunicação e semiótica. Ele vai desmistificar um pouco esse assunto para a gente. Também vamos falar sobre a música como uma forma de terapia, como algo que vai além de um prazer e, de fato, traz benefícios para a nossa mente. E tem muito mais para você, então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Bom, para a gente conversar então sobre os astros ou sobre os signos, que eu sei que é algo muito extenso, certo? Então a gente vai aqui, pelo que eu entendi, esse professor é muito didático, entendeu? Então ele vai conseguir abrir a nossa cachola de certa forma. Olha aqui o desafio, hein, professor Bortolo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Que bom estar aqui. Obrigado pela acolhida. Eu que agradeço, viu? Esse é um tema, assim, alguns vão achar que polêmico, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, para o que é o significado dos signos, né, do zodíaco em si, é uma espécie de previsão do futuro. E aí, eu queria que o senhor começasse a comentar por aí, né? Muito bem. Os céus, eles sempre exerceram sobre nós um fascínio, né? Sim. Nós somos fascinados pelos céus, somos fascinados pelas estrelas, pelos astros. E desde que a humanidade, no seu início, tentou entender tudo isso, ela propôs algumas coisas. Tá. Ela propôs basicamente três situações muito interessantes para nós. Tudo começou com aquilo que nós chamamos de astrolatria. Tá. A astrolatria é a adoração aos astros. Então as culturas primitivas viam o sol, a lua e passavam a entender o sol e a lua como divindades. Então aqui no Brasil, por exemplo, Tupã era o sol, Jaci, a lua, não é assim? Sim. Os povos astecas e maias adoravam o sol, né? Está falando então, aí de 5.000 anos antes de Cristo? Isso, nós estamos aí. Então todas as culturas primitivas, elas têm esta marca, a astrolatria. Tá. Depois esse conceito evoluiu um pouco. E aí os sábios tentavam entender a influência que os astros tinham, não só sobre a vida do planeta, como também sobre as nossas vidas. E aí surge a astrologia. A astrologia é a tentativa que os sábios primitivos faziam de justamente perceber, né, qual é o papel que os astros têm, não só sobre a Terra, como também sobre a nossa vida. E aí, de acordo com a constância dos astros, né, o Sol está em tal posição, tal estrela está em tal posição, os sábios conseguiam mais ou menos determinar quando era melhor para plantar, quando era melhor para colher, quando era interessante casar, quando era interessante ter filhos, né? Tudo isso baseado nos astros. Isso, baseado nos astros, pela posição que os astros tinham. Então a astrologia, ela é tentativa de entender qual é a influência dos astros sobre a vida da Terra e sobre as nossas vidas mesmos, os nossos projetos. Até o século XV e XVI, tudo era astrologia. Quando o cristianismo surgiu, né, ele se colocou contra a astrologia. Até nos primeiros séculos do cristianismo, a astrologia era chamada de ciência diabólica. Por quê? Porque certamente se nós confiarmos nos astros, nós perdíamos a conexão com a Deus Criador e também com o livre-arbítrio humano. Então, muitos cristãos primitivos, muitos padres da igreja, condenaram a astrologia. Só que com o advento dos árabes, né? E tem um autor muito interessante chamado Abu-Massar, que é um grande astrólogo, né? Ele escreveu muito, estudou muito os céus, e grandes escritores da escolástica do século XII e XIII, Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino, passaram a revalorizar a astrologia.
né? Olhando que sim, os astros influenciam a Terra e os astros influenciam a nossa vida. Então a astrologia ela foi de fato revigorada no século XII, XIII e XIV, né? Quem quiser ver, pode ver aí Santo Alberto Magno, Tratado sobre o Céu, e Santo Tomás de Aquino na questão 115, 116 da Suma de Teologia, onde eles discutem essas questões. Bom, no século XV, o advento da ciência transformou tudo isso. Nós passamos da astrologia para a astronomia. Né? Então, a astronomia o que é? É a matemática aplicada aos astros. Então, nós conhecemos o movimento astronômico Kepler, Galileu, Copérnico, Newton. Nós queremos entender como o céu funciona, matematicamente, como ciência. Tá? Agora, o que é interessante perceber é o papel da astrologia. A astrologia, ela foi retomada no mundo contemporâneo, não com aquela vertente, com aquele signo que ela tinha antigamente, que era a tentativa de ver como os astros influenciavam a vida humana e a vida do planeta. Ela passou a ser, a astrologia nos nossos dias, uma relação de adivinhação, de premonição, né? De catastrofismos, percebe? Então, esse tipo de astrologia, nós, como cristãos, como católicos, né? Não aceitamos, não podemos aceitar. Seria uma espécie de idolatria ou não? Não é uma idolatria, mas é uma espécie assim, no lugar de Deus. Coloca isso como determinante, né? Então, tira o livre-arbítrio humano. Sim. Acho que o que acontece com as pessoas, o que acontece com o planeta, tem a ver com a posição dos astros. Mas daí nós fazemos o seguinte: como é que fica, portanto, a questão do livre-arbítrio, da nossa iniciativa, pergunta, né? Tem gente que sai de casa de manhã, aliás, não sai de casa se não lê horóscopo. Sim. E horóscopo que é toda uma forma de entender a realidade baseada na posição das estrelas, na posição dos astros, né? Então, não sai de casa sem ler horóscopo, né? Mas não dá bom dia para as pessoas, né? Então fica nesse problema sério que é confiar que as coisas acontecem porque os astros estão nessa posição, naquela posição, e aí uma prisão, cria, né? de alguma forma, Às vezes a gente vê assim, chegou na cidade uma vidente poderosa. Então, um vidente poderoso. Chega lá, ele lê os astros e conta a tua vida, diz o que vai acontecer para você. Né? Então, isto é uma questão que não tem um fundamento científico, não tem um fundamento sério de responsabilidade, né? De perceber que os astros realmente influenciam a vida da gente, né? E tiram a nossa liberdade, tiram o nosso livre-arbítrio, colocando tudo na força dos astros. É um determinismo astrológico. Ninguém pode mudar, ninguém pode fazer nada. Professor, agora estou curiosa para saber, porque a nossa equipe foi para as ruas para saber o que as pessoas pensam a respeito dos signos. Acompanhe comigo. Carol Tormena, nós estamos aqui na 15 de novembro, bem no centro de Curitiba, para descobrir se o pessoal acredita ou não em signo. Vamos conferir? Você acredita em signo? Sim ou não? Sim. Mais ou menos. Não acredito. Não. Por quê? Porque não foi isso que Deus criou. Simplesmente por isso. Cara, acredito. E o signo pode influenciar no comportamento das pessoas? Ah, sim, eu creio que sim. Ah, eu acho que sim. Eu acredito que sim, um pouco. Acho que as pessoas tomam isso como uma verdade absoluta, sendo que, na verdade, eu acho que é muita mentira. Você falou de Deus, então o signo, na sua opinião, é incompatível com a fé católica? Sim. Você sabia que o zodíaco ou a astrologia é incompatível com a fé católica? Sabia. Não. Jesus fala que a gente tem que ter domínio próprio e a gente tem que se basear no caráter dele. Eu sou cristã também, então eu não acredito mesmo, eu acho que não tem nada a ver com a fé. Bem dividido, né? A Bem opinião. dividido, realmente. As pessoas se dividem, né? E eu acho que a opinião do povo, ela expressa bem o que vai no imaginário coletivo das pessoas, né? Vejam, há constantes no céu, né? As estações do ano. As estações, elas acontecem por quê? Porque o movimento dos natural. Astros, né, estão aí, ciclo, né? certo? E a gente pode mais ou menos prever, né? Eu nasci no mês tal, então sobre a influência. Bom, isso não é um problema.
O problema realmente é, como diz a nossa ouvinte, de transformar isso numa coisa absoluta, de colocar isso como se fosse a última palavra, e aí você acaba tirando o próprio livre-arbítrio, a própria determinação humana. Né? Então, nós sabemos, por exemplo, que a Lua tem uma influência sobre as marés, né? A gente conhece pessoas que não cortam cabelo em tal lua ou na outra lua, não plantam aqui, não plantam lá, porque a lua não é favorável, né? Eu venho de uma família que tinha muito contato com a agricultura, e a sabedoria dos nossos avós era assim: dali, né? Na lua tal você não planta, na lua Você tal poda você em lua corta. tal. Isso, poda e corta. Então, essas coisas não são incompatíveis com a fé. O que é incompatível com a fé é pensar que tudo, absolutamente tudo, depende da autonomia. Os astros por si não têm autonomia. Sim. O que diz a nossa fé? Deus criou inclusive os astros. Sim. Né? Os astros podem nos influenciar, mas nós, pelo livre-arbítrio, podemos inclusive modificar esta força que os astros têm sobre nós. É muito importante isso que o senhor disse, hein? Muito bom, muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, obrigado realmente. Bom, o professor Bortolo Valle é mestre em filosofia e doutor em comunicação e semiótica. Deus abençoe, viu? Muito Sempre obrigado. bem-vindo. Obrigado. Eu me despeço de você para o nosso intervalo, para a gente dar uma olhadinha nessas imagens ao vivo de Juazeiro do Norte, Ceará, me acompanhando pelo canal 39.1, fundada pelo Padre Cícero, né? Padre Cícero Romão Batista, e tem uma estátua que é homenagem do religioso, e os restos mortais do Padre Cícero estão na Basílica de Nossa Senhora das Dores, onde também está Padre Cícero. Depois do intervalo a gente fala sobre música e os benefícios que ela traz para nossa mente. Volte comigo. De volta com o programa A Vida em Foco para você de todo o Brasil que gosta de música, não gosta? Aposto que sim, porque música traz memórias da nossa infância, ela traz a parte cultural, ela traz emoções. Então, quando a gente fala em música, dificilmente vai ter alguém que não goste. Mas ela também é uma linguagem, sabia? Uma comunicação. E ao longo da história, ela foi mudando. Então, eu quero que você acompanhe essa evolução nesse vídeo. Você já parou para pensar em quantas ferramentas tecnológicas temos à disposição no nosso dia a dia? Atualmente, o acesso a infinitos conteúdos, o compartilhamento de histórias e o simples fato de poder ouvir uma música está na palma das nossas mãos. Uma das primeiras invenções de aparelhos para a reprodução de sons foi criada por Thomas Edison. O fonógrafo permitia a gravação e reprodução de áudios através de um cilindro. Mais tarde, em 1887, foi criado o disco plano. Para sua reprodução, um inventor alemão desenvolveu uma máquina que ficou conhecida como gramofone. Esse aparelho acabou servindo de base para a criação da primeira vitrola. Essa mais recente invenção para a indústria fonográfica era capaz de fazer 33 rotações por minuto. No Brasil, os famosos bolachões dominaram o mercado até a década de 80. Depois, o CD foi quem tomou o lugar de destaque do LP, pois teve ampla aceitação devido à sua praticidade, seu tamanho reduzido e som aparentemente livre de ruídos. Nos anos 90, a Sony lançou um reprodutor portátil que virou febre no mundo inteiro. Você se lembra do Discman? Esse dispositivo tinha a mesma função dos tocadores de fitas cassetes, que reproduziam as músicas de forma portátil e individual. Com o tempo, tablets e celulares passaram a comportar arquivos de músicas em MP3 e formatos semelhantes. Atualmente podemos dizer que já estamos vivendo numa nova era. Bastam poucos toques no celular, um fone de ouvido e temos acesso a dados pela internet, sem a necessidade de baixar o conteúdo. Espero que tenha gostado das curiosidades de hoje. Até!
E é interessante porque toda essa evolução musical está nos nossos dias hoje, principalmente aliado a uma questão de saúde mental. Tanto que se fala até da frequência musical, positivamente e negativamente. Então a gente vai entender um pouco desses benefícios da música como terapia mesmo, né? Deixa eu dar as boas-vindas aqui para minha segunda convidada, Lise Maldonado Lessa Bertazzo, graduação em musicoterapia, mestre em música, educação e cognição musical e está fazendo especialização em intervenção ABA, aplicado ao transtorno do espectro autista. Bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada, boa tarde, obrigada por me receber aqui hoje. Eu que agradeço. Lise, essa questão, por exemplo, da frequência, né? Qual que é a diferença, por exemplo, da gente pegar uma música batidão e uma música clássica? Isso faz diferença nessa questão de terapia? Faz diferença. Tem as questões da própria música, né? Que a gente sabe que músicas mais agitadas, com andamento mais rápido, elas tendem a acelerar o batimento cardíaco, aumentar a pressão, né? Agitar realmente o nosso corpo. O organismo mesmo. Enquanto que músicas um pouco mais lentas, mais calmas, com andamento mais moderado abaixo, elas tendem a acalmar, né, o nosso corpo. Então diminui a frequência cardíaca, diminui também a respiração e isso causa um relaxamento no corpo. Mas também tem relação com as preferências do indivíduo, né? Então a gente está sempre dentro da musicoterapia preocupado com essa questão, né? Da preferência daquilo que a pessoa gosta de escutar, que isso também faz diferença pro processo terapêutico. Tem que levar em consideração essa peculiaridade que é da pessoa. Sim, tá. E dentro da musicoterapia a gente chama isso de ISO, que é identidade sonora. Cada um de nós cresceu num ambiente musical diferente, né? As experiências que eu tive na minha família, crescendo, são diferentes das que você teve. E isso nos torna... Sim, isso nos torna, né, muito diferentes com relação às nossas preferências musicais. Então a gente sempre leva isso em consideração dentro do processo da musicoterapia. E como que funciona então a questão mental com a música? Existem benefícios? Isso já é estudado? Você já consegue perceber por estudos? Como que é? Sim, a partir do advento dos exames, né, de imagem cerebral, a gente avançou muito, né, nesses estudos com relação é possível ver à nos música. Exames. Sim, porque esses exames conseguem mostrar como é o cérebro enquanto a pessoa está escutando música, né? Ele mostra que regiões são ativadas durante a escuta musical e é interessante porque dizem que é como se fosse fogos de artifício mesmo, né, no cérebro, porque quando a gente ouve música, não existe uma região que é ativada, né? Não é somente a parte do processamento auditivo que é ativada, mas todo o cérebro acende quando a gente escuta a música, né? Áreas relacionadas à linguagem, áreas relacionadas ao movimento, às emoções. Então, assim, são muitas áreas que são ativadas durante a escuta musical. Então, isso pode atingir também um bebê durante a gestação, por exemplo, ou não? Sim. Os bebês, né, desde se não me engano, 16ª semana, ele já tem, né, a capacidade de audição. Então, a gente já nasce, né, ouvindo música desde sempre, né, desde a barriga da mãe. E o feto, ele já é influenciado por aquilo que a mãe escuta, com certeza. E já vai criando ali a sua identidade sonora, né? Que interessante, hein? A gente tem aqui uma entrevista que foi feita pelo Lucas Marconsoni a respeito desse tema musical. Eu quero compartilhar com você agora. Oi, Carol. Muito boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Eu estava aqui, dedilhando o piano e pensando na importância da música na vida das pessoas. Essa semana nós produzimos um material muito bacana que fala exatamente isso. Vamos conferir? Ela tem o poder de invocar e intensificar sentimentos e no universo das experiências humanas, poucas artes têm o poder atemporal da música. A Karine, desde novinha, é apaixonada pela arte e hoje a música tem um significado muito grande para a cantora. Traz todo um significado de alma, de presença, de memória, de lembrança, de sentimento, emoção.
na minha vida, ela move instiga aos sonhos, ao encontro das pessoas, a falar uma mensagem para as pessoas de uma maneira diferente. Que a cada anoitecer e amanhecer seja especial a nossa vida, pelo que vivemos de puro, bom e feliz. Desde ritmos tribais ancestrais até sinfonias complexas e batidas modernas. A música marca culturas, fronteiras e gerações, unindo a humanidade em uma linguagem comum que fala diretamente com a alma. A música tem o poder de inspirar, emocionar, trazer a reflexão. E para muitos, é um poder de fala. Na música é onde eu me encontro, né? Onde eu encontro meu lugar de fala, onde eu sinto que sou ouvida e que é ali que eu preciso transmitir para as pessoas o que eu tenho a dizer. Que a música, com a melodia, com a harmonia, com o ritmo, ela fala de um modo muito especial e belo, né? Cheio de simbolismo, significado na nossa vida. Estudos dizem que a música não serve apenas para entreter, mas também possui um impacto significativo na saúde mental, física e emocional das pessoas. É o que vamos conferir agora no estúdio. Viver os sonhos, entender que você tem hoje, amanhã, um plano. Lizzy, falando um pouco sobre os timbres. Você falou que a área do cérebro não é só uma que é afetada, mas são várias. E imagino que isso tem a ver também com talvez o ritmo, o timbre da música. A gente tem algum estilo musical que seja mais relaxante? São músicas mais graves? São músicas mais altas? Como que você fala sobre isso? Eu acho que com relação ao relaxamento, geralmente, como eu tinha falado, né, são músicas que têm um andamento um pouco mais lento, né? Que não são muito agitadas, muito rápidas. Geralmente músicas instrumentais, né? Tem essa capacidade de trazer uma calma um pouco maior. Mas é complicado também a gente pensar só na característica musical, porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não gosto de música clássica, por exemplo, não é algo que faz parte da minha vivência, eu nunca escutei. Aí vão falar assim, não, mas a música clássica acalma. Aí eu sento pra escutar, mas eu não gosto. Aquilo não vai me acalmar, né? Então, por isso que é importante também cada pessoa se conhecer e saber aquilo que traz, né, mais conforto pra cada pessoa. Porque não existe, assim, algo que seja universal, né? Vai muito também do indivíduo. E você acha que esse gosto musical ele pode ser adaptado ou ele vai só para a memória? Porque você falou assim, às vezes eu tenho que... se eu nunca escutei, geralmente vai estranhar. Mas ao longo do tempo também, se vai ficando em contato com aquele estilo musical, a pessoa passa a gostar ou ela passa a se conhecer? Como funciona esse autoconhecimento? É que assim, na verdade, o nosso cérebro, ele tende a gostar daquilo que a gente conhece. Certo. Né? Porque o cérebro, ele gosta de previsibilidade, né? Sim. Tanto que quando a gente, por exemplo, começa a escutar um estilo musical que a gente não está acostumado, no começo parece meio... Ai, não gosto muito, né? Parece meio... sem graça, mas conforme a gente vai ficando exposto, né, àquele estilo ou aquele timbre, enfim, aquilo começa a se tornar conhecido pelo cérebro. O cérebro vai entendendo quais são os padrões daquele tipo de música e vai ficando previsível. E é por isso que a gente começa a gostar depois de um tempo que a gente está escutando, né, um certo artista ou um certo estilo musical. Porque cria essa previsibilidade, né, no cérebro. Entendi. Tá, e fala um pouco assim da musicoterapia em si. Como que ela surgiu, de que forma que ela trabalha com a música, em que situações que pode ser usada? Bom, a gente tem...
relatos, né, do uso da música com potencial terapêutico desde os tempos bíblicos, né? Onde Davi tocava sua harpa para, né, se acalmar e tal. Mas a musicoterapia como ciência mesmo, ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, que foi quando começaram a utilizar a música em hospitais para tratar os soldados que voltavam da guerra, traumas, né, com traumas de guerra. Então, foi ali que começaram realmente os estudos e a sistematização da musicoterapia como a gente conhece hoje. Né, a musicoterapia é uma ciência que utiliza a música, os sons, os seus elementos, né, o ritmo, a melodia, a harmonia, com o objetivo de promover uma melhor qualidade de vida nos indivíduos, né? E daí cada público vai ter um objetivo diferente, né? A musicoterapia trabalha desde gestantes, pessoas hospitalizadas, crianças autistas ou dificuldade de aprendizagem, no tratamento de Alzheimer, né? Existem vários campos que a musicoterapia pode atuar. E é um processo, assim, né, como outras terapias, onde a gente utiliza o fazer musical como forma de expressão, né, do ser humano, de expressar as suas emoções, ou até mesmo de aprendizado, né, de utilizar a música como uma forma de aprendizado para a vida da pessoa. Então é algo bem incrível, assim, é uma ciência muito cativante. A pessoa também, ela aprende a escolher a música na vida dela. Existe algum, sei lá, momento mais propício para isso do dia, para essa pessoa escolher essa música? Porque eu acredito que não seja só uma terapia que fique ali no consultório e depois a pessoa leva isso para casa, certo? De alguma forma. Eu acho que depende muito, né, do setting, depende muito do terapeuta, mas eu acho que, né, como a musicoterapia ela promove também um autoconhecimento, a pessoa ela vai, né, compreendendo melhor aquilo que traz mais, né, calma, dependendo daquilo que ela quer alcançar com a música. Acredito sim que a musicoterapia possa ensinar o que ouvir, né, de certa forma. Entendi. Tem um momento ideal para escutar música? Não, a música tá presente sempre, né? Sempre, a gente, desde que acorda, tá no carro, tá em casa, a música faz parte da nossa vida, independente do momento. E eu acho que não existe certo e errado, né? E não existe muita contraindicação para ouvir musical. Muito bom. Te agradeço, viu, Lizzy? Obrigada pela tua presença, obrigada por abrir pelo esse convite. mundo da música como relaxamento, como terapia. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. É muito bom a gente poder falar dessas terapias que nos ajudam, que nos auxiliam. E é muito bom também a gente poder saber que a própria música está inserida na nossa espiritualidade. Não é mesmo, Lígia? Olha o recadinho dela na Produtos que Evangelizam. Agora quero falar com você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Você já conhece a loja Produtos que Evangelizam? Aqui você encontra diversos produtos que levam o amor, a devoção e o fortalecimento espiritual. Várias opções de artigos religiosos para você e sua casa. Neste mês de janeiro, estamos com lançamentos especiais inspirados em 2 homens que dedicaram suas vidas à oração e à obediência a Deus. São José, nosso protetor, e São Pio de Pietrelcina, nosso intercessor. Agora, dá uma olhada nesses produtos que selecionamos. Vários modelos de terços, imagens, capelas, adornos, suporte para a Bíblia e muito mais. Não deixe de conferir também nossa linha de vestuário com modelos masculino, feminino e infantil. Modelos belíssimos como essa com a manga princesa. Super linda e versátil para você usar em diversas ocasiões. Temos também a linha infantil com terços, livros, capelinhas e o lançamento especial de volta às aulas com itens escolares com a devoção de Jesus às Santas Chagas Baby. Todos esses produtos e muito mais você encontra na loja virtual da Produtos que Evangelizam, em nossas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza e também com nossos revendedores e lojistas parceiros de todo o Brasil. E você sabe, tudo isso porque evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso, então aproveite para acessar a Produtos que Evangelizam em todo o Brasil. E a gente sai agora para um intervalo bem rapidinho com imagens de Águas de Lindóia, essa cidade lindíssima com águas termais em São Paulo, canal 29.1, 26 graus nesse momento. Já eu volto com você.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco, com você de todo o Brasil e com um convite mais do que especial. Daqui a exatamente um mês, dia 16 de março, olha, Evangelizar é Preciso, Divinópolis. Gente, esse evento vai ou não vai sair, Minas Gerais? Vai sair sim. Padre Reginaldo estará com você dia 16 de março com esse tema fortíssimo, reveste-me da armadura de Deus. E o lema, o Senhor é meu socorro e nada tenho que temer, que veio de Hebreus capítulo 13, versículo 6. Então agora é o momento daquela oração. Eu queria pedir para você rezar mesmo, interceder, você que está aí me acompanhando, que vai acompanhar de Divinópolis, que vai acompanhar depois de todo o Brasil, os flashes aqui pela TV Evangelizar, que você reze, que você entre em intercessão para que esse evento seja o melhor. É o primeiro que vai acontecer na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, esse povo que recebe a obra de uma forma tão carinhosa. Então eu conto com as suas orações, aqui estamos também em oração na obra Evangelizar, para daqui a um mês estarmos juntos, combinado? E você não perca esse evento que vai acontecer e será maravilhoso, cheio de espiritualidade, da luz de Deus. Reveste-me da armadura de Deus, dia 16 de março, em Divinópolis, o primeiro Evangelizar é Preciso. Bom, agora a gente vai, enquanto esperamos Minas Gerais chegar, vamos para Maringá, essa cidade canção do Paraná, que tem rota turística, viu? Às vezes você mora em Maringá e não sabe quanto lazer tem para fazer nessa cidade. Então nós preparamos especialmente esse material aqui para você. Acompanhe. Toda cidade tem uma história e para conhecê-la é preciso muitas vezes percorrer trajetos que abriguem os elementos importantes para o lugar. A cidade de Maringá, que hoje é uma das principais do interior do Paraná e teve um papel importante na colonização da região noroeste do estado, oferece rotas turísticas para quem mora ou chega por aqui. Em um ônibus especial, o visitante é levado por ruas e avenidas, bosques, praças e monumentos que resgatam o passado. Um dos percursos inclui uma visita ao Teatro Municipal Calil Haddad. Além da estrutura, é possível apreciar obras como o painel de Poti Lazarotto, artista que retratou a história do município com elementos do cotidiano, e o painel do Café, de Valdemar Moral, tombado como patrimônio cultural material, feito com quase 850 peças de azulejos, retratando homens e mulheres na colheita do grão, que foi a principal fonte de renda dos pioneiros. Nós queremos com isso que os maringaenses tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais a história de Maringá a partir de objetos artísticos. Ou seja, a gente une entretenimento, passeio, com a possibilidade de acessar ainda mais as informações, acessar ainda mais as histórias de Maringá. Ao todo, são 7 rotas turísticas e uma delas passa pelo Parque do Ingá, aberto na década de 70. Uma área ambiental que abriga uma grande biodiversidade e que hoje é uma das 9 unidades de conservação do município. O parque também ajuda a contar a história de Maringá. Uma curiosidade que nem todo mundo sabe, mas esses paralelepípedos, por exemplo, foram trazidos da Avenida Brasil, uma das principais vias urbanas da cidade. O lugar também guarda a primeira locomotiva do município, que chegou na década de 50 e hoje fica exposta para observação. É uma maneira da gente levar ao conhecimento o que tem a nossa cidade de bonito, de interessante, né, de histórico, enfim. São várias coisas nessas rotas que a gente está oferecendo para a cidade. É o que nós, como mães, procuramos, principalmente agora nas férias, né? As crianças precisam gastar energia. E agora que a gente percebeu que o parque está bem seguro para passear com as crianças, né? Tem a opção dos pedalinhos, andar na natureza, ver os animais. Então, graças a Deus, é um parque bem gostoso para se visitar. O ponto turístico mais procurado, né? Dá para fazer turismo na própria cidade? Com certeza, sem dúvida. Não precisa ir muito longe, aqui a gente tem bastante coisa, graças a Deus.
Agora que você ficou por dentro do que acontece na cidade Canção, Maringá, aqui no Paraná, você sabe que em breve, aqui em Curitiba, nós teremos o 12º retiro com o padre Reginaldo Manzotti, dias 24 e 25 de fevereiro. Eu sei que já se esgotaram as vagas, graças a Deus estaremos com a casa cheia, mas eu quero dizer para você que está aqui me acompanhando e que de repente não virá nesta edição presencialmente, que você vai poder assistir na sua casa, aí no conforto do seu lar, deixar aquele som bem alto, entendeu? Para a família toda ouvir e poder assistir todas as pregações do Padre Reginaldo ao vivo, alta qualidade de som e imagem, aqui pela TV Evangelizar. Então, 24 e 25, coloque aí na sua agenda, que sim, será o 12º retiro do Padre Reginaldo Manzotti, 12º retiro nacional, e você acompanha tudinho aqui na TV Evangelizar. Gente, vou me despedir de vocês por hoje, tá bom? Mas na segunda-feira, você já sabe, nosso encontro às 3h30 da tarde. Eu vou receber aqui uma artesã que tem muita devoção a Maria, que é consagrada a Maria, inclusive, e recebeu um chamado para colocar a serviço esse dom do artesanato, e hoje ela faz terços. E ela vem aqui para contar a história e também para nos ensinar a fazer os terços. Então, segunda-feira, você vem comigo aqui 3h30 da tarde. Durante o fim de semana, continue na nossa programação, que está feita sob medida para você. Fica com Deus, tá? Beijo, até segunda.